Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Rainha, 3 vezes admirável, rogai por nós. Tenha uma hora sentar-se um instante. E antes de nós meditarmos a palavra de Deus hoje, vamos cantar pedindo ao Espírito Santo que o Espírito Santo possa preparar o nosso coração para que a semente do Evangelho seja lançada ao nosso coração. Então nós queremos, antes de meditar a palavra, pedir: vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo transformar o meu coração por meio da Tua palavra, o qual hoje é proclamada. E por meio do Espírito Santo queremos pedir que os nossos ouvidos escutem aquilo que Deus tem hoje para nos dizer, para que de fato esta viagem da palavra de Deus aconteça do nosso ouvido até o nosso coração. E quem prepara esse caminho é o Espírito Santo. Por isso, um instante, feche os seus olhos e peça: venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo falar comigo nessa noite. Vem Espírito Santo já acolher as minhas intenções, as minhas orações que hoje eu suplico por meio dessa novena. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós nessa noite. Por isso cantemos pedindo sobre nós a graça do Espírito Santo. Se abre para sobre os corações toda graça do mar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração.
Vem, Espírito Santo, agora, e tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada a nós, para que nós possamos hoje sair com o coração transbordando da tua presença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos festeiros, Ana Lúcia, Alex, o qual cumprimento todos os demais festeiros, amados irmãos e irmãs. No dia de hoje, a igreja traz para nós, nesse sexto domingo do tempo comum, onde nós devemos meditar aonde nós estamos colocando a nossa esperança, em quem de fato nós temos depositado a nossa confiança e em quem nós temos colocado a nossa segurança. E aqui onde nos leva a refletir que muitas vezes nós colocamos a nossa segurança nas pessoas, nas coisas, e assim muitas vezes o nosso coração irá sofrer quando assim nós o fazemos. Porque de fato, quando nós colocamos a nossa segurança, esperança, confiança total no outro ou nas coisas, tudo isso passa. E aonde nós devemos hoje colocar no nosso coração que somente Deus permanece. As coisas desse mundo passam, as pessoas vão passar, mas somente Deus permanece. E é em Deus aquele que permanece onde nós devemos ancorar o nosso coração, pois é em Deus que nós encontramos a verdadeira esperança. E aqui nós devemos hoje meditar então, em quem eu tenho colocado a minha segurança. Às vezes nós realizamos atos de colocar no outro o nosso tudo. Às vezes escuto por aí: Padre, meu filho é tudo para mim. Padre, minha mãe é tudo para mim. Meu esposo é tudo, minha esposa é tudo. Mas, porém, isso está errado, isso se torna até um pecado, porque quem deve ser o tudo na nossa vida é Jesus. E assim vai nos dizer o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Por isso, quando nós colocamos esse no outro, o tudo, vamos então nos frustrar. E por isso que vem trazer a palavra de Deus para nós, tirada do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no outro homem. E agora, Padre, então não podemos confiar em mais ninguém? Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que nós não podemos colocar no outro aquilo que deveríamos colocar em Deus, porque o outro não é Deus. As coisas não devem ser nosso Deus. E quantas coisas hoje o dinheiro se torna o Deus da vida da pessoa, o poder pode se tornar o Deus da vida da pessoa, a família pode se tornar o Deus da pessoa, e tudo isso vai passar. E quando nós entendemos que o outro não é Deus, então o outro não é tudo para mim. Porque se eu coloco no outro esse tudo, o outro é falho, é fraco, é miserável, porque aí está a nossa realidade humana. Quem aqui não tem pecado, levanta a mão. Mas ninguém levantou, graças a Deus, porque todo mundo é pecador. Então reconhecer que de fato somos pecadores. Então, inclusive, nós precisamos entender. Por isso não precisamos colocar no outro esse tudo, porque somos falhos. Vamos muitas vezes nos frustrar se colocamos no outro esse tudo.
E por isso aqui a palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no outro homem e consiste sua força na carne humana, porque a carne humana é fraca. Trazendo para a nossa vida, quando nós colocamos tudo no outro, por exemplo, uma mãe que coloca tudo no filho, ele é meu tudo. Aí a mãe passa pelo luto, perde o seu filho falece. É duro, é difícil, vai doer? Sim, mas a vida não acabou. Você deve continuar a viver. Eu sei que vai fazer parte da vida da mãe sempre aquela dor de não ter mais o filho, porém a vida continua. Então nós devemos entender esta realidade. Quando eu coloco tudo no dinheiro, se eu vim passar uma dificuldade, Padre, agora eu não sei mais o que fazer, minha vida acabou, então eu vou tirar a vida porque eu estou endividado. Não, calma, não se espere, não coloque no poder, no dinheiro, nas pessoas, o seu tudo. É onde nós temos que colocar nossa confiança, em Deus. E por isso o profeta traz mais adiante, dizendo sobre a plantação de uma árvore. A árvore, ela precisa colocar raízes, e essa raiz tem que ser profunda e alcançar também as águas fluviais, para que quando vier o tempo de seca, ela não morra. E ao mesmo tempo, se uma árvore tem raízes muito superficial, quando vir uma tempestade ou uma ventania, essa árvore vai arrancar. Eu trabalhei muito tempo em plantação de eucalipto, e quando eu trabalhava com essa plantação, eu rezava muitas vezes com essa plantação. Por quê? O eucalipto, você pode perceber, pode estar no maior tempo de seca, sem chuva, e ele está lá verde, as folhas verdes, como se nem tivesse no tempo de seca. Por quê? Porque o eucalipto ele cria profundas raízes. Até tem um estudo que se diz que o eucalipto, que ele cresce para cima, ele cresce para baixo com raízes procurando água. Assim, aquele eucalipto, então, ele mata a sede ali e ele consegue permanecer mesmo no tempo da seca verde. E o mais interessante, no tempo que eu trabalhava, eu via, às vezes passavam algumas ventanias e tempestades, um ou outro eucalipto quebrava, mas era mais raro. Geralmente ele ia para um lado, ia para o outro, ficava até embocado, mas não caía, porque tinha profundas raízes. Trazendo esta realidade, então, como a leitura, trazendo para a nossa vida, é onde nós devemos também lançar as nossas raízes em Deus, confiar em Deus, e mesmo se eu venha passar a tempestade da vida, dificuldade, seja ela qual for, se vai para um lado, se vai para o outro, mas se eu tenho a minha vida enraizada em Deus, que é a minha confiança, eu sei que Deus está me sustentando. E por isso eu tenho que criar raízes profundas, porque o coração humano, ele tem sede, ele deseja, ele anseia por coisas, mas que o mundo não vai saciar a sede do seu coração. Somente Deus preenche o seu coração. E por isso vamos entender que o salmo responsorial é esta resposta: é feliz quem a Deus se confia. Só Deus traz a felicidade, só Deus preenche o coração humano. O coração humano tem muita sede, porém os prazeres do mundo, as tentações do mundo não preenchem o nosso coração. E o salmista vai dizer: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Ou seja, precisamos nós entendermos como o nosso coração anseia por uma sede, e muitas vezes o nosso coração, assim como lá no paraíso, Adão e Eva também dialogou com o pecado, com a serpente, e acabou se alimentando do fruto proibido, e ali então entra o pecado, uma desordem no coração humano. Quando Deus nos criou, Deus colocou no nosso coração esse anseio por buscá-lo, por adorá-lo, por estar na sua presença. Porém, o pecado distorceu isso. E por isso aquilo que o nosso coração desejava ao alto, como na Santa Missa nós dizemos corações ao alto, hoje o coração humano, ele está corações embaixo, ele está desejando as coisas somente desse mundo. E aqui nós vamos entender
não andar conforme os conselhos dos perversos é não andar no pecado. É entender que uma vida de pecado é uma vida triste, não traz felicidade. Podemos passar uma noite nos maiores prazeres mundanos desta vida, porém no final fica sempre o vazio, porque não preenche. Porque as coisas que passam não preenchem o coração que está buscando aquilo que não passa, que é Deus. Aquilo que é finito e acaba não preenche o coração que está em busca do infinito, daquilo que não acaba, que é Deus. E por isso o salmista diz: não andar no conselho dos perversos. Ou seja, nós precisamos nos converter. A nossa conversão não é só quando nós fomos batizados e a partir do momento agora somos católicos. Não. A nossa conversão ela é diária, todos os dias, porque todos os dias é uma luta que devemos entender. E nós lutamos com 3 realidades: a luta contra o mundo, que muitas vezes vem trazer os maus conselhos, vem trazer dizendo: nossa, mas esse povo da igreja, que povo triste, porque caminhar conforme as vontades de Deus nada pode. Nossa, que povo triste. Pelo contrário, essa é a ótica do mundo. Mas quem vive a Deus é feliz, quem a Deus se confia. Nós devemos lutar também contra outra realidade, o demônio que sempre fica sussurrando no nosso ouvido para nos levar a pecar. É isso que o demônio quer, fazer com que nós pecamos. E uma outra realidade que nós temos que lutar é contra nós mesmos, contra esses anseios e desejos errados que tem no nosso coração. E por isso devemos então nos converter diariamente, pedir essa graça todos os dias e lutar contra o pecado. Como nós lutamos? Precisamos então cortar as realidades com o pecado, porque senão nós vamos escutando os conselhos dos perversos, e os conselhos dos perversos vai entrando no meu ouvido e vai caindo no coração a ponto de eu dizer: realmente não importa, trazendo para mim. Às vezes vamos escutando por aí: seu marido te traiu, trai também, boba, paga de ser boba. Seu esposo te traiu, trai também, paga com a mesma moeda. Ótica dos perversos. Mas o caminho de Deus é o perdão, e se os dois querem realmente reconstruir a sua história, pode sim reconstruir. Ótica do mundo, do diabo, de Satanás: nossa, você é tão jovem, para de viver esse negócio de castidade que a igreja prega, vai viver no mundão, seja feliz, aproveita que você é jovem. Ótica dos perversos. Mas nós precisamos então cortar isso, porque Jesus é muito claro para nós: se teu olho te leva a pecar, arranca. Então nós precisamos parar também de dar ouvidos aos perversos, porque senão o nosso coração vai deixando cair a ponto de nos afastarmos do Senhor. E por isso aqui vai dizer: junto aos zombadores vai sentar-se. Às vezes acontece, uma pessoa muito religiosa, mas vai andando com más companhias, vai escutando más direções, a ponto de ela abandonar o caminho de Deus, porque deu aos ouvidos ao pecado. Então nós precisamos cortar essas relações. Se tem uma pessoa que te leva a pecar, corta a relação. Se a televisão está te levando a pecar em novelas, em tantas situações que hoje vai entrando nas nossas casas, corta. Para de dialogar com o pecado. Se o WhatsApp, o Instagram está te levando a pecar, corta, arranca. Para de viver conforme os perversos. Por isso precisamos todos os dias pedir essa graça, para que nós possamos viver no prazer de Deus. Então é o contrário: quem vive no mundo e no pecado é infeliz. É apenas uma felicidade momentânea, passageira, enquanto que a promessa de Deus para nós é uma felicidade eterna, que não passa. E isso que nós queremos buscar hoje. E por isso o Evangelho, Jesus traz para nós esta realidade, trazendo as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz, felicidade. É feliz aquele que. É isso que Jesus está dizendo. Então é feliz os pobres,
porque deles é o reino de Deus. É feliz agora aquele que tem fome, porque será saciado. É feliz agora aquele que chora, porque um dia havereis de rir. Mas parece isso ser o contrário. Como assim? Felicidade, viver uma pobreza, viver uma fome? Não é isso que Jesus está dizendo, simplesmente. Jesus quer dizer, é feliz quem coloca a sua vida em Deus. Então ele pode estar vivendo um momento de fragilidade humana, ele pode estar passando pela fome, mas se ele tem Deus, ele tem tudo. Ele pode estar passando pela pobreza, pode estar passando por dificuldades, mas se ele tem Deus, ele tem tudo, porque é em Deus que ele coloca a sua única segurança, e é em Deus que ele encontra a sua felicidade. Então é isso que Jesus quer trazer para nós. É feliz de vós que coloquem em mim a sua vida. E aí o contrário, ai de vós que agora tendes a consolação, os ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós agora que rides. Por quê? Ai de vós daquele que coloca nas coisas, no poder, no dinheiro, nas pessoas, a sua segurança, porque uma hora irá frustrar e não irá preencher o seu coração. Então, que nós precisamos hoje nessa Santa Missa, pela intercessão de nossa Mãe, a graça de um coração convertido e de pedir também a graça de Jesus saciar a sede do nosso coração. Lá em João capítulo 19, Jesus nos entrega a Maria como mãe. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. E o que a mãe faz conosco? A mãe é aquela que nos leva ao alto da cruz. Se todos os apóstolos do alto da cruz abandonaram Jesus, apenas um ficou, que era João. Por que João estava lá aos pés da cruz e estava ainda de pé? Porque era sustentado por Maria. E só é capaz de também permanecer de pé em meio a essas tempestades da vida aquele que também recorre a Maria e pede a ela a sua intercessão, o seu cuidado de mãe. E por isso nós pedimos a Maria que ela segure nas nossas mãos e nos leve também a teu Filho Jesus no alto da cruz, para que nós contemplemos do alto que Deus que sacia a sede do nosso coração. E aquele que estava junto com a mãe o sustentou no momento difícil. Assim também cada um de nós, nos momentos difíceis da vida, nos agarremos a essa mãe que intercede por nós. E é bonito quando nós vemos que Nossa Senhora levou João até o pé da cruz e lá, aos pés da cruz, jogou no coração de Jesus sangue e água, aquilo que então matou a sede do coração de São João. E Nossa Senhora também interceda para que Jesus mate a sede do nosso coração e assim nós possamos encontrar a verdadeira felicidade que não passa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.